família, graça e paz. Hoje começamos nossa reunião um pouquinho mais tarde. Chegando o verão começa a aparecer, né, os novos e antigos problemas. Então nós estamos desde ontem aqui em Salinas com essa inconstância na luz. Até achei que ia faltar luz de novo já. E até então estava tudo certo. 2 horas antes do nosso culto faltou luz de novo. E aí nós ligamos o gerador, e aí vamos fazer o culto com o gerador parou também, daí vamos para a luz que voltou, e aí por isso que acabamos atrasando, mas já vamos resolver isso, né? Vamos adquirir um gerador, estamos vendo qual que é a nossa necessidade também. Nós temos aqui também a limitação de sermos final de rede, então a luz que chega aqui sempre é mais baixa para nós, os nossos equipamentos são tanto pesados. E essa semana ainda vamos iniciar a instalação dos ar-condicionados, vamos instalar 3 ar-condicionados, então creio que o Senhor vai nos dar direção, vai nos dar aí uma direção em relação a isso, né? Porque o Senhor é bom, amém, irmãos? Aleluia. Quantos estavam sexta-feira na do batismo lá? Aleluia, que festa linda, né, irmãos? Aleluia, foi poderoso. 216 pessoas no total desceram as águas, né? Nós daqui foram 41 pessoas, aleluia, né? No primeiro batismo foram 49 mais 41, fechamos o ano com 90 pessoas batizadas para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? E essa é a vontade de Deus, é salvar, é por isso que nós fizemos o que fizemos, é por isso que nós nos reunimos, para que a nossa vida agora ela se torne esse canal do céu na terra. Quando nós vamos entendendo o propósito de Deus acerca do reino de Deus, nós conseguimos entender que a nossa salvação não é o final da história, a nossa salvação ela é o começo da história. Então existe algo que Deus vai fazer através de nós. As nossas reuniões, ela não é o final da história, as nossas reuniões é um lugar de inspiração, é um lugar de nós recebemos de Deus, sim, palavra e inspiração, para então cumprirmos com o propósito dele. Assim está ligado com a nossa família, com o nosso trabalho, todas as coisas, ok? Porque o propósito de Deus é que o reino do céu manifeste na terra. Essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus é colonizar o céu, colonizar a terra, com a cultura do céu, a cultura do reino. E nós então fomos enviados para cá com isso. Tenho falado para os irmãos que esse é o propósito de Deus na nossa vida. Nós então fomos escolhidos por Deus para cumprir com o propósito. Então Deus não trouxe eu e você à existência sem que existisse um propósito, pelo contrário, havia um propósito, então nós viemos à existência para que isso acontecesse. E aí a nossa vida vai tendo significado, porque fora disso, qual que é o significado? O significado está ligado com, né, trabalhar, estudar, comprar uma casa, um carro, ter um tipo de graduação, algum nível de sucesso, de prosperidade, e aí então, enfim, finalizar a vida. Mas na verdade isso é muito raso diante da revelação da criação de Deus. Deus escolheu você para que o propósito se cumpra através da sua vida. E esse propósito está ligado com pessoas serem influenciadas através de você. Esse propósito está ligado com a manifestação do reino de Deus através da sua vida. Esse propósito está ligado com a sua casa, ela se tornar uma base de operação de Deus. Está ligado com você lá no seu trabalho, você ser uma influência lá, ou ainda a sua empresa ser uma influência para o lugar que você está. É a cidade que Deus colocou você, ela ser transformada. É eu e você promovermos transformação. É eu e você agora sendo guiados por Deus, direcionados por Deus, sendo revelação de Deus, nós agora gerar impacto no lugar que Deus nos colocou. O que passa disso, ou melhor, o que nem chega nisso, acaba sendo somente uma religião. Então é aquela questão muito, né, rasa diante da grandiosidade que Deus tem. Então a gente frequenta alguma reunião, a gente participa de alguma coisa, e aí ok, a gente vai no domingo, recebe algo e vai para casa, e aí então começa a nossa semana, e aí lá no meio da semana eu reúno com os irmãos de novo, para enfim, né, tá ali porque tem que estar, porque se eu não tiver, então eu não sou um cristão exemplar, e aí acaba ficando sem significado. Mas irmãos, a revelação do reino de Deus, ela traz significado real para a nossa vida, e obviamente que diante disso, eu e você iremos encontrar resistências.
Diante disso, eu e você iremos encontrar barreiras. Diante disso, eu e você iremos encontrar um tanto de gigante que vai tentar impedir que eu e você venhamos a avançar no propósito de Deus. E muitos desses gigantes, nós vamos perceber que eles estão dentro de nós. É a nossa maneira de pensar. São barreiras, fortalezas no nosso pensamento, que nós não conseguimos crer. E aí vem Jesus e vai trazendo a revelação da graça, vai transformando a nossa mentalidade, e nós vamos avançando. E aí Jesus nos traz a revelação da nossa identidade, quem de fato nós somos nele. Que aqueles que creem em Cristo, eles agora são filhos de Deus. Eles receberam uma autoridade de ser filho. O significado não está nas coisas, mas naquilo que Jesus Cristo fez. Isso é transformador. Eu sei que é algo tão simples, porque é repetitivo, a mensagem na verdade ela é baseada nisso. Pastor, mas eu já sei isso. Pois é, mas não é só eu saber, é quando isso transforma a minha realidade, é quando isso transforma os meus dias. Então, independente das circunstâncias, a minha identidade ela está garantida nele. Estou passando por uma situação difícil, ok, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Estou passando por uma situação financeira delicada, ok, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Estou passando por uma enfermidade, ok, eu sei que eu sou filho de Deus. As coisas não estão acontecendo como eu quero que aconteça, ok, mas uma convicção que eu tenho é que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, há provisão para quem é filho. A provisão está garantida para quem é filho. A provisão não é porque eu faço, a provisão é por aquilo que ele fez. Então, se eu sou filho, vai ter provisão para todas as coisas. Só que aí vem essa resistência que eu falei, de eu e você vivermos como filho. Sendo filho, o desafio é viver como filho. Porque eu e você então éramos órfãos. A nossa maneira de pensar é de órfão. Então achamos que não há o Pai Celestial. A nossa experiência de paternidade terrena, embora ela possa ser a melhor possível, ela é só uma sombra daquilo que é o Pai Nosso que está nos céus. E aí quando nós vamos agora adentrar na revelação de reinar em vida, é necessário a revelação da paternidade, a revelação de quem eu sou, da onde eu vim e para que eu fui enviado, porque senão nós vamos nos tornar inconstantes em todas as áreas de nossa vida. E aí o evangelho ele pode se tornar sim uma religião, o trabalho ele pode se tornar também uma religião, todas as coisas elas podem se tornar religião. Então essa tentativa de fazer para receber algo, essa tentativa de me aproximar de Deus com base naquilo que eu faço, e aí eu não consigo nem desfrutar daquilo que Deus fez por mim, eu não consigo cumprir com o propósito dele. E aí você vai ver pessoas que elas creem em Cristo, elas nasceram de novo, mas elas não conseguem desenvolver o propósito de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos, né? Avançar nesse ensino do reino, porque essa necessidade de nós sabermos de fato quem nós somos no reino, e a gente só sabe quem nós somos no reino por conta de que Jesus falou. Eu não posso me definir, mas é Jesus Cristo que me define. O problema é quando a pessoa se define, é o que a gente vê hoje, então a pessoa vai lá, ela define-se a si própria como um animal. Eu sinto que eu sou um gato. Como que ela vai definir a si mesma? Ela não tem como definir a si mesma. Eu acho que eu sou, ela é um homem, ela diz, eu acho que eu sou uma mulher. Ela não tem como definir a si mesma, ninguém pode definir a si mesmo, que aí esse tanto de confusão que acontece. Mas aqueles que são do reino, eles são definidos pelo próprio Cristo. Aqueles que nasceram de novo, quem define eles é Cristo. Então eu preciso de saber aquilo que Cristo fala de mim, o que Ele fala de mim, quem Ele diz que eu sou. Então eu não posso me definir, me autodefinir. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso me autodefinir, é Ele que me define. Hoje eu estava numa conversa com o Benjamin em casa. O Benjamin, ele está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, amém? Mas eu aproveito algumas coisas para fazer uma pregação para ele. E aí ele estava com uma coisa de amarrar cabelo, né? Da Sara, ou da Magda, não sei de quem é, ou de alguma das mulheres lá de casa, para botar no braço dele. Eu disse, o que é isso aí, Benjamin? Não, isso aqui é minha abraçadeira de capitão. Eu disse, braçadeira de capitão? Eu disse, não, cara, isso não é braçadeira de capitão, isso aí é uma borracha de amarrar cabelo de menina. Não, é braçadeira de capitão. Eu disse, mas tu sabe o que é um capitão? Esse eu sei, então me fala o que é um capitão. Ele disse, o capitão é o líder de um time. Eu disse, tá bom, pode ser, também pode ser, não é só isso, o que mais? Não, o capitão é aquele que comanda o time. Eu disse, também pode ser.
Aí eu fiz uma pergunta para ele: mas quem diz que ele é o capitão? Aí ele disse: o treinador. Eu disse: pois é, aqui está o ponto. Ninguém pode se auto-intitular capitão. Então quem diz que é o capitão? Então o capitão, ele é o quê? Ele é um representante do treinador dentro do campo. Então quem coloca ele de capitão é o treinador. Então tu não pode, é antibíblico, eu falei para ele, antibíblico tu te considerar capitão. Quem coloca de capitão é o treinador do teu time. Então quem é o treinador do teu time? Aí eu peguei, ele disse: eu não sei. Pois é, então como tu vai usar uma abraçadeira de capitão? E que nem é abraçadeira esse negócio aí. Aí eu disse para ele: quem é o capitão dessa casa? Eu disse para ele. Aí eu já aproveitei, né, irmãos? Eu sou o capitão dessa casa. Mas fui eu que me escolhi? Não, eu sou porque Deus me colocou como capitão dessa casa. Eu não posso me intitular, mas Ele me intitulou. Então eu posso me identificar com aquilo que Ele definiu. Então é assim que é a nossa vida no reino, irmãos, entendeu? Eu não posso me auto-intitular, mas é Ele que nos determina, é Ele que nos identifica, ou melhor, é Ele que declara quem nós somos, ok? E essa é a revelação. Então por que eu não posso olhar para mim, para reinar em vida? Eu preciso de olhar para quem me determinou o rei agora, eu preciso olhar para Ele. Então é essa que é a inconstância de muita gente, esse é o problema de muitos casais, esse é o problema de muitas empresas, de muitos líderes, né? A maioria dos líderes, eles vivem debaixo de condenação e acusação. Por quê? Porque em todo momento eles estão olhando para eles e se acham insuficientes. Só que o erro é que ele está olhando para ele, ao invés de olhar para quem colocou a braçadeira de capitão nele. E aí ele avalia o casamento dele com base nele, ao invés de ele avaliar o casamento dele com base naquele que fez dele o homem daquela casa, a mulher daquela casa, o pai daquela casa. E assim é em todas as áreas da nossa vida. E quando nós vamos reinar em vida, eu e você não sabemos quem nós somos, logo a nossa atuação ela é totalmente disfuncional. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha posição, o meu relacionamento agora com o reino do céu, ele é confuso. Se eu não sei quem eu sou, então eu vou achar que vou reinar, ou melhor, vou relacionar com Deus com base naquilo que eu faço. E aí começa a bagunça toda na nossa vida. Porque na verdade eu tenho que relacionar com Deus com base naquilo que Jesus Cristo fez. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio nele, eu vivo por ele. E ponto. E também, se eu não tenho isso aqui bem definido, qual que é o problema? Agora a minha atuação na terra também é um problema. E aí diante dos desafios eu fico desencorajado, eu fico duvidoso. Eu não sei bem o que é para fazer. Eu não sei de que maneira que eu faço, que hora que eu faço isso, que hora que eu faço aquilo. E aí eu não consigo andar em linha com aquilo que Deus sonhou para mim. Eu quero dizer, Deus sonhou algo para você. Deus tem um propósito na sua vida. Então quando nós vamos ter a revelação agora do que Cristo fala, do que Deus fala a nosso respeito, aí nós vamos sendo alinhados com aquilo que Ele planejou para nós. E eu quero ler com você, se você puder abrir aí a sua Bíblia, lá em João capítulo 15, versículo 11, o que Jesus fala para mim e para você. João 15, versículo 11, eu vou ler aqui, você pode ler na sua Bíblia, no seu smartphone. O que Jesus fala, então nós temos que ver, Jesus, Ele é a graça, mas Jesus Ele pregou o reino de Deus. Então nós precisamos olhar para Jesus, ouvir o que Jesus falou, a maneira que Ele falou. João capítulo 15, versículo 11 em diante diz assim: tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça,
a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aleluia, irmãos. Vamos compartilhar um pouquinho então sobre essa porção. É interessante que à medida que nós vamos tendo a revelação do reino, e a revelação do rei, consequentemente o nosso pensamento, ele vai nos colocar na condição de súditos. Por quê? Existe um reino, existe um rei, precisa ter os súditos. É a mesma coisa quando nós vamos falar sobre alguém que é líder. Tá bom, a pessoa é líder, mas quem é os liderados? Então a nossa mentalidade, eu tenho chamado ela de religiosa, ela sempre acompanha o raciocínio do qual nós fomos formados. Então só um pouquinho, se Jesus é o reino é de Deus, nós somos os súditos. E isso não está completamente errado, mas eu quero dizer que isso é parcial. Eu quero dizer que esse entendimento de ser súdito, ele limita aquilo que Deus quer fazer através de nós. Súdito, a palavra súdito, ela quer dizer servo, ela quer dizer escravo, é a mesma coisa. Só que o plano de Deus não foi fazer um reino, não for ter um reino, onde tem o rei e os seus súditos. O plano de Deus, e aí demonstrado na criação, e nós vimos isso lá em Gênesis 1, 26 ao 28, que Deus então dá ao homem domínio. Só que o domínio que o homem tem não é sobre as pessoas, o domínio que o homem tem é sobre o ambiente, é sobre as circunstâncias, é sobre isso que o domínio. Então quando você vai pensar agora em reinar em vida, ou em liderar, a gente vai pensar em liderar sobre pessoas, e reinar sobre pessoas, e fazer algo sobre pessoas. Ou ainda, então quando alguém está me liderando, quando alguém está fazendo algo, então eu sou uma espécie de súdito dessa pessoa, eu sou uma espécie de servo, de escravo dessa pessoa. A Bíblia fala que nós, sim, somos escravos, mas nós nos fizemos escravos, essa é a outra parte. Mas quando nós temos a ideia agora, de que o plano de Deus está ligado com ser rei, para que ele tenha pessoas para oprimir, nós não entendemos ainda do reino de Deus. Nós não entendemos, que Jesus está dizendo agora, o texto diz, eu não chamo vocês de servos. Então se Jesus não chama de servo, se Jesus não me chama de escravo, se Jesus não me chama de súdito, como que eu vou viver como escravo? Olha como é simples. Então não faz sentido eu viver como escravo, se Jesus está dizendo, não chamo, não considero mais, você não está mais na posição de escravo, e eu e você então precisamos entender que é necessário não viver mais como escravo. Por quê? Porque Jesus Cristo nos libertou. Aí nós chegamos na revelação da graça. A cruz nos libertou, Jesus Cristo nos libertou. Nós estávamos presos no quê? No pecado. Jesus nos libertou. Nós estávamos presos na morte, Jesus nos libertou, Ele nos libertou da morte. Você é livre agora. Você não é mais dominado. É isso que Adão, por conta de Adão, né? Lá em Romanos 5,19 vai dizer o quê? Por conta do pecado de um homem, todos foram feitos pecadores. Então por causa de Adão, eu e você fomos feitos escravos, eu e você fomos feitos dominados. Então agora eu e você éramos mortos, diz Efésios 2, essa era a nossa condição. Mas agora o que acontece? Jesus Cristo, Ele nos liberta. Deus envia o seu Filho, Deus se faz homem, e como homem Ele vai para a cruz, e Ele entra na morte, e a morte Ele é conduzido a libertar os cativos, e ali então agora Ele ressuscita, e o brado nosso é, nós somos livres, nós somos livres da escravidão, não somos mais dominados por nada, ou melhor, não deveríamos ser dominados pelo pecado, não deveríamos mais ser dominados pelas circunstâncias. Jesus Cristo diz que nós somos livres, amém? Então as circunstâncias não devem dominar você. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, Jesus está dizendo, é uma questão de crer. Os sentimentos não podem dominar você. Pastor, mas é que eu sou assim, quando eu me irrito, eu me transformo. Entendi. Vamos falar para Jesus. Jesus está dizendo para você, eu não chamo, eu não qualifico, eu não determino,
Eu não considero você mais escravo. Mas Jesus, tá bom, mas no meu caso é diferente, porque quando eu fico nervoso eu saio de mim. Nada deve dominar você. Jesus está dizendo, não é mais escravo. Pastor, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Ok, mas o que Deus quer nos levar é viver como filho. Pastor, eu sei que eu fui chamado para reinar, eu sei que eu sou rei da terra. Pois é, mas nós precisamos de viver como isso. É essa realidade que Deus quer para mim e para você. Então, o dinheiro não governa mais você. Aleluia, irmãos. Sem dinheiro, triste. Sem limite no cartão de crédito, triste. Depende, né? O marido fica feliz, tô ligado? Dinheirinho na conta, feliz. Sem dinheiro na conta, Senhor, me ajuda. Jejum, oração e tudo. Com os pila na conta, não, hoje não vou no GC. Hoje não vou na reunião. Então o dinheiro governa. Deus coloca onde no seu coração. Não dá, por quê? Porque não tem dinheiro, pastor. Então o dinheiro governa. Quando eu não tenho a revelação de que eu sou livre, eu me coloco debaixo do jugo, os sentimentos, os vícios. Então, e aí vale toda a classificação de vício. Livres também, irmãos, nós falamos, né, muito sobre isso. Livres da lei, do mérito de tentar ser aceito por Deus com base nas nossas obras. Você é livre disso. Não pode existir um jugo sobre você, que se eu não fizer, Deus está triste comigo. Se eu fizer isso errado, Deus está chateado comigo, Deus me desconsidera, eu não sou mais filho, eu não sou mais amado. Não, você é livre disso. Gálatas capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz o que? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não deixe, ou melhor, não venha de volta, não submetam de novo, Paulo diz, ao jugo da escravidão. Porque quem é escravo, quem vive como escravo, quem se considera esse somente servo, quem se considera esse súdito no reino, ele não consegue reinar, ele precisa que alguém reine sobre ele. Irmãos, e hoje nós, e aí eu digo nós como humanidade, é necessário, irmãos, pessoas com revelação do reino. Nós precisamos de pessoas que liderem. Nós precisamos de pessoas que liderem. Como precisamos de pessoas? Porque sabe que a pessoa que lidera, entenda bem, líder, não vai liderar pessoas simplesmente, mas a pessoa que lidera, resumidamente, é a pessoa que resolve o problema. Não é a pessoa que acha problema, vê problema e não resolve, não. Líder é aquele que resolve o problema. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos problemas. Muitos problemas. Eu sei que você fica condenado e acusado com os problemas que você vive, mas é isso que Deus quer fazer com você, quer libertar você desse pensamento, dessas coisas, dessas emoções, desses sentimentos, sair da posição de vítima, de condenado, acusado, desse súdito, desse servo, no sentido de alguém que está sendo oprimido em todo momento pelas circunstâncias, para que você se levante em fé, como alguém que decidiu reinar em vida, porque foi livre agora, você foi livre por conta daquilo que Jesus Cristo fez. Ah, pastor, mas é difícil. Não é difícil, é impossível na sua força. Isso acontece pela fé. Porque se você olhar para o seu ambiente, irmãos, motivos que você tem para ficar desanimado, chateado, magoado, são muitos. Eu não sei você, mas eu tenho. Mas muitos motivos. Só que o chamado é para nós reinar. Não é para ser eu ser submisso a essas coisas. O chamado é para reinar, eu viver pela fé, eu crer, eu declarar, eu profetizar, eu me agigantar em fé. E aí, quando eu agora vou entrando nessa perspectiva de liberdade, eu vou entendendo que Deus então vai fazer algo sobre mim. Eu quero ler com você aqui o João 8:31 também. Jesus fala para os religiosos, olha só que interessante esse texto. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Só que o filho já nos libertou. Só que Jesus diz: aquele então que comete pecado é escravo do pecado. Mas vamos trocar, eu creio que isso aqui é um princípio. Se aquele que permite que o dinheiro governe sobre ele, ele é escravo do dinheiro. Se aquele que permite que os sentimentos governem sobre ele, ele é escravo dos sentimentos. Se aquele que permite que as circunstâncias reinem sobre ele, dominem sobre ele, ele é escravo das circunstâncias. Aí Jesus está dizendo: vocês serão livres quando verdadeiramente conhecer o Filho de Deus. O Filho é quem verdadeiramente liberta. E agora eu sou livre por conta de Cristo. E aí nós vamos começar a viver pela fé. Aí eu vou começar agora então a entrar na perspectiva de reinar em vida, porque Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo libertou, irmãos. Nele nós temos a liberdade completa e plena. Só que é uma questão de revelação, é uma questão de fé, é uma questão de atitude, é um conjunto aqui de coisas que devem acontecer. Você deve crer, mas você deve responder a essa fé, você deve responder com fé, você deve ter atitudes com fé. Entende? Não é somente um discurso. Aqui a gente fala de uma prática, é um conjunto, né? Mais ou menos o que Tiago fala. Tiago está dizendo: me mostra a tua fé, que eu te mostro as obras. Aí Tiago está dizendo que a fé sem obras ela é morta, ela é nula, não existe. Então se eu disser que creio, mas eu não tiver uma atitude, mostra que a minha fé ela não é uma fé verdadeira, é uma fé que ela não está fundamentada, ela não é uma fé ativa, não é uma fé prática. E aí eu e você vamos entendendo sobre reinar, que o reinar está ligado com crer, mas o reinar está ligado com atitude, está ligado com agir. Então eu quero dizer, o seu corpo não domina você, é você quem domina o seu corpo. Só que agora eu não posso deixar achar que isso vai acontecer de maneira aleatória, irmãos. Então você está lá, teve um conflito com seu marido, e aí você vai dizer: não, agora eu vou reinar em vida. Aí você começa, ele está lá, está irritando você começa: 1, 2, 3, eu não vou me irritar, 4, 5, 6, também não vou me irritar, 7, 8, 9, também não vou me irritar. Não, mas não chega até 15, já tirou uma vassoura, um negócio, uma cadeira na parede, já deu uns gritos, é assim, já quebrou uma janela. É normal isso, irmãos. Aí o que acontece? Aí fica condenado e acusado. Meu Deus, você não entendeu o que é governo ainda. Você está lá trabalhando, aí vem o cliente e fala para você uma coisa e fala outra, e você: não, o cliente sempre tem razão. Aí você vai indo, daqui a pouco 2, 3, você: não, mas nem sempre ele tem razão também. Aí você já pega aqui o dinheiro, pega o negócio e sai daqui da minha frente. Já perdeu tudo, já perdeu o governo, já saiu do controle daquela situação. Irmãos, Deus tem muito mais para nós reinarmos sobre todas as circunstâncias. Não estou dizendo que você não pode ficar chateado, magoado, não, mas você precisa aprender a governar sobre elas. Você precisa saber a governar sobre os seus instintos. Criança, se deixar criança, irmãos, o que ela vai querer comer? Todinho traquinas. Eu ia falar batata frita, mas batata frita todo dia. Mas você deixa? Não, você diz: não vai. Você se deixar, você come o quê? Chocolate o dia todo. Não come? Vai dizer que não gosta de chocolate. Você come chocolate de manhã, de meio-dia, de tarde e de noite. Sorvete, então, que maravilha, né? Mas vai ficar com 500 quilos, está entendendo? Vai fazer mal. Aí você precisa o quê? Dominar, governar. Ah, mas é que eu estou na graça agora, eu posso comer chocolate à vontade. Não, você não entendeu, domínio e governo.
Se você não governar, você está aqui sentado, você vai levantar 25 vezes para ir no banheiro. Se você não dominar você, não, só um pouquinho. Ou se você estiver aqui, a sua mente está pensando, amanhã, terça-feira, é para chover, até sexta. Aí você está pensando na chuva que vai dar, não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo, eu queria fazer um negócio lá em casa, não vai dar, vou ter que sair, o culto começou mais tarde, vai terminar tarde, olha só que coisa, vou ter que dormir mais tarde, vou ter que sair daqui, vou comer alguma coisa, meu marido vai querer que eu faça janta, mas não tem nada pronto, não tirei nada, é uma confusão, vou dizer para ele comer um X, mas ele também não gosta de X, também não tem pão, não tem não sei o que, e o pastor está falando aqui, você entra do jeito e sai igual. Se você não entender que existe um domínio, você deve governar você deve dominar você, pela fé, crendo, irmãos. Eu sei que isso parece algo natural, mas não é. Hoje nós estávamos conversando, alguém disse para mim, pastor, que loucura, parece esse negócio de luz, só acontece no dia de culto. Eu digo, é isso aí. Pastor, eu sento em casa para olhar um filme, eu não sinto vontade no banheiro. É claro que não vai sentir. Sono, você sente quando está olhando um filme? Depende do filme, né, de 5 horas. Mas geralmente não, olhando jogos, gente, não sente. Mas no dia do culto, na hora da palavra, sinto sono, pastor. Acho que fui curado de insônia. Você tem que dominar, domínio, cara, eu estou aqui para isso, eu vou fazer isso, amanhã eu vou trabalhar 7 horas, eu vou estar lá 7 horas, eu vou trabalhar, eu não vou levantar 7 horas, o meu espírito vai levantar, o meu corpo vai ficar na cama, eu vou para o trabalho, 8h30 eu dou uma subiu, e o meu corpo vem, 8h30 eu vou, eu tiro a remela dos olhos, e 10 horas eu começo a trabalhar, 11 horas já tenho que parar para ir almoçar, mas quando eu pegar, hoje eu vou trabalhar. Aí tá lá, passou segunda-feira, aí a terça-feira, pastor, acho que o meu dia tinha que ter 48 horas, não, é você não entendeu o domínio, você que domina, é você que governa. Pastor, nem consigo mais ler a Bíblia. Não, mas o Instagram você lê todo dia. Pastor, isso é lei, não é, eu vou dizer para você que o domínio e o governo, você acha que reinar em vida é, né? Não é coisa diária, cotidiana. Eu estou falando para você no seu dia, no seu trabalho, no seu casamento, é na sua casa, é você exercer domínio, governo. Pastor, eu tenho dificuldade de acordar de manhã. Quem não tem? Quem não tem? Jejum, pastor, é que no jejum tem dificuldade, fico com fome. Quem não fica? Mas o seu corpo não domina você. A sua cama não governa você, é você que governa, você que decide, é você. Jesus disse, você não é mais escravo, você não é mais escravo da sua cama, você não é mais escravo do seu estômago, você não é mais escravo da sua vontade, você não é escravo dos seus instintos, você não é mais escravo, não, você agora é rei da terra, você foi colocado numa posição de domínio, de governo. Jesus está dizendo para você, você foi formado para exercer domínio, ponto. Aí eu me posiciono como alguém que governa, as minhas atitudes são alguém que governa, então eu não sou mais escravo, porque o escravo, o que acontece? Ele limita e impede o propósito de Deus de se cumprir, porque o reino não é um reino de escravos, não é um reino de servos. Está entendendo que escravo e servo é a mesma palavra aqui? Não é um reino de escravo. A palavra diz que Jesus Cristo não é o rei dos escravos, não é o rei dos servos, não é o rei dos pecadores. Jesus Cristo é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis, ele é rei dos reis da terra. É isso que a palavra está dizendo. Então eu estou numa posição de governo. Jesus diz, não chamo mais de servos, mas eu chamo do quê? De amigo, irmãos. Então nós estamos falando de um reino de amigos. Só que amigo não é amigo como você acha que é amigo. Amiguinho de escola, ele levava o lanche e você comia o lanche dele. Amigo, você não sabia a prova, ele passava a cola da prova. Esse aqui é meu amigo, não é assim? Você é considerado? Amigo, você está triste lá porque a mãe, seu pai surrou você, você vai lá, vai chorar, o seu amigo, não chora. Esse é meu amigo. Então a ideia das pessoas é que amigo é falar aquilo que ela quer ouvir. Amigo é aquele que fala o que eu quero ouvir, me aceita do jeito que eu sou, isso é ser amigo.
Ok, pode ser, mas não na Bíblia. Não é esse amigo que Jesus diz. A palavra amigo no original grego é philos. E philos não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos de amigo. Amigo quer dizer sócio. Amigo quer dizer aquele que se associa com alguém, companheiro na realização de propósito. Então Jesus está dizendo: eu não chamo mais de servo, você não é mais escravo, mas agora você é meu companheiro no cumprimento do propósito de Deus para essa terra. Eu sei que nós não gostamos muito da palavra companheiro, mas biblicamente ela é muito boa. Então Jesus está dizendo: você é meu associado agora, você está junto comigo para fazer alguma coisa nessa terra. Você não é mais escravo, você não é mais dominado, mas agora você está junto no meu reino, para nós reinarmos sobre esse lugar. Antes você era preso, antes você estava escravo, antes você era somente um servo, mas agora você não é somente um servo que não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas agora é amigo, é associado, participante, cooperador, está junto comigo no propósito do Pai aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Tiago capítulo 2, 23, se não me engano, Tiago diz: Abraão era amigo de Deus. Por que ele era amigo? Porque Abraão foi um canal do céu na terra. Deus queria começar uma nação, Deus queria começar um povo, e Abraão creu. Deus disse: Abraão, tu vai ter um filho. E Abraão disse: eu creio. E ele foi justificado pela fé. Então, amigo de Deus é aquele que participa do propósito. Deus está dizendo: você não é mais um servo que simplesmente eu vou dizer para você fazer, você nem vai entender por que vai fazer. Não, você é amigo, você é participante, você é um cooperador agora. Abraão era amigo de Deus, irmãos. Isso é poderoso, né? Porque quando nós vamos falar do rei e do reino, nós achamos que é o seguinte: o relacionamento, ele está ligado com aquilo que faz. Só que na verdade todas as coisas elas estão juntas. Então muitas pessoas acreditam que, por exemplo, né, o pensamento, vamos chamar de natural, do mundo. Então, se você tem uma empresa e você tem um funcionário, e esse funcionário é alguém que produz, e você tem o seu filho que trabalha nessa mesma empresa, naturalmente pensando, o funcionário produz mais que o filho, sim ou não? Mas não deveria ser o contrário? Sim ou não? O filho produzir mais que o funcionário. Por que o filho deveria produzir mais que o funcionário? Porque o negócio é da família. Então Jesus está dizendo: tu não é mais funcionário, você foi feito filho, você é da família. E agora o meu propósito é o teu propósito, eu estou junto no mesmo propósito. Então muitas pessoas já dizem: eu sou servo de Deus, eu só sirvo a Deus. Não, Jesus está dizendo: não é servo só, você é amigo agora, você é da família, você está no mesmo propósito, você recebeu, o negócio é nosso, é do Pai, mas o propósito nosso aqui na terra é o mesmo. Então a pessoa não considera, por vezes nós não conseguimos o que? Relacionar com Deus como Pai e como Senhor, relacionar com Jesus sendo o irmão mais velho e como Senhor. Então a dificuldade, então a gente não sabe como comportar, a gente não sabe como é que vai interagir, como é que interage, eu faço o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Por exemplo, quando você está participando de algo, seja da igreja, ou lá na empresa, alguma coisa, você não sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Quando você vai para a casa de alguém, você não tem, obviamente, a liberdade que você tem na sua casa, então você não sabe, né? A pessoa coloca lá uma comida diferente que você nunca comeu, você não sabe nem como servir. Eu vou esperar alguém servir para ver como é que pega, se pega talher, se pega com a mão, se não pega, se faz o quê? Ou se aquilo nem é de comer, é decoração. Mas quando você está em casa, o que você faz? Você vai lá, abre a geladeira, serve as pessoas, serve todo mundo, aleluia. Por quê? Porque é a sua casa, é a sua família, você entendeu. E é isso que Jesus quer que eu e você entendemos, irmãos. Eu e você fomos salvos para um propósito. Ele nos libertou e nos fez agora amigos de Deus. A palavra também diz que Moisés era amigo de Deus. Diz que Deus falava face a face com Moisés, como alguém fala com seu amigo. E tanto Abraão quanto Moisés, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele fala com Abraão. Ele disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse: oh Deus, e se tiver pessoas justas lá? Aí Deus diz: então eu não vou fazer.
Então Abraão tem esse relacionamento com Deus. Moisés a mesma coisa. Moisés diz, ou melhor, Deus diz para Moisés: Moisés, é o seguinte, esse povo é muito duro, então eu não vou junto com esse povo. Moisés diz: não, se o senhor não for, eu também não vou. Aí Deus diz: tá, então eu vou. Amigo, parceria, estamos cumprindo um propósito. A Bíblia mostra também que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi tem revelação, ele entende o propósito de Deus. Ele lidera, ele governa, ele reina, ele submete, era quebrantado, todos os aspectos. Davi tinha esse coração juntamente com Deus. Ele vive no momento, mas com a visão lá de outro momento. Davi quer construir o templo. Deus diz: ok, vai construir, mas na verdade não é o filho que vai construir. Salomão é outra pessoa que é íntima de Deus, porque Deus vem e pergunta para Salomão: o que tu queres? Salomão diz: Senhor, eu quero uma coisa, eu quero um coração que consiga compreender o Senhor, que consiga compreender a sua voz. Aí Deus diz: ok, então isso vai ter toda a provisão necessária para reinar. Então nós estamos falando de um relacionamento, entendeu? Quando nós estamos falando de reinar em vida, não é um reinar independente, não é uma coisa que eu faço, Deus fica me assistindo, Deus fica me olhando de longe, não. É quando eu tenho a revelação agora com Deus, de Cristo, eu agora tenho uma vida íntima, um relacionamento de filho, um relacionamento de irmão com Cristo, que é o irmão mais velho, e agora junto agora nós iremos fazer algo, nós iremos cumprir com um propósito. E aqui que nós escapamos e fugimos da religião, irmãos. Porque tem algumas pessoas que eles acreditam que o relacionamento com Deus é um pronto atendimento. Me machuquei, preciso ir lá. Preciso de alguma coisa, vou recorrer a Ele. Obviamente nós devemos recorrer a Ele sempre. Mas entendeu que a base do relacionamento é esse? É um 190, né? Estou precisando, Jesus, estou precisando de um negócio aqui, me ajuda. Mas não tem um relacionamento diário, não tem a revelação dessa unidade. Ele está em mim, eu estou nele. Ele é o meu amado, eu amo Ele, sou amado por Ele. Deus é o meu Senhor, mas é o meu Pai. Jesus é o meu Rei, mas é o meu irmão mais velho. O negócio é de família, e nós juntos vamos fazer algo nessa cidade, nesse lugar. Nós juntos vamos cumprir com um propósito. Se nós não tivermos, presta atenção, essa revelação, irmãos, nós seremos inefetivos e ineficientes no propósito de Deus. Então a gente está longe de Deus. Já viu, tem pessoas que dizem, né? Não, eu estou longe de Deus. Mas como, filho? Eu estou longe, pastor, eu estou afastado de Deus. Não, irmãos, Ele está em você, você está nele. Você precisa agora ter uma vida de relacionamento diária e constante com Ele, e saber que isso está ligado com um propósito. Então você não é alguém, você não é uma pessoa comum, vamos dizer assim. Você é um embaixador do reino. Você foi enviado do céu para a terra para cumprimento de um propósito. E aí você vai entender. Eu sei que uma das aspirações que você tem é ser grande. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de você. E se ainda não tiver isso, em nome de Jesus, o Senhor vai despertar isso dentro de você. Você ser grande, não por conta de você, mas por conta do reino. E muitas pessoas aí travam na questão financeira. Eu estava meditando semana passada, tenho estudado muito sobre isso. As pessoas oram e pedem dinheiro. Elas pedem: Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, eu preciso de todo e outro. Mas a pergunta é: para que você precisa? É porque daí nós achamos que o dinheiro é o final da história. Não, quer dizer que ele é o meio. Ele é o meio da história. Ele é o meio para um propósito. Então muitas pessoas, elas pedem a provisão, mas elas não têm uma visão para a provisão. Então Deus vai mandar algo para você com um propósito. A palavra diz que Deus vai abrir, sim, né? As riquezas do céu vão vir até você. Mas a pergunta é: para quê? Para quê? Ah, pastor, é para mim ter um negócio. Tá bom, mas para que esse negócio? Pastor, é para mim fazer tal coisa. Pois é, mas para que isso? Está entendendo que Deus está nos instigando, dizendo o seguinte: gente, eu tenho algo para fazer na terra, e eu quero compartilhar com o coração de vocês. No momento que você tiver a revelação, eu vou mandar o recurso. No momento que você começar a caminhar no propósito que Deus tem na sua vida, o recurso vai vir, porque Deus compartilhou com você uma visão que Ele tem. Então se tem uma visão, vai vir provisão, ponto. Se não tem visão, não tem como ter provisão.
Aí eu fico lá orando, pedindo para Deus, simplesmente para suprir as minhas necessidades. Não, eu quero dizer que Deus tem algo para fazer através da sua vida, irmãos. Deus tem algo para fazer através de você. Então nós precisamos de entender essa unidade de propósito que nós temos com o Senhor, e começar a andar nessa perspectiva. E o desafio então é essa nossa mentalidade, ela ser transformada, porque a tendência é essa, nós vivemos como escravo. E existem inúmeras maneiras, né, irmãos, que isso pode acontecer, mas tem uma que ela é, vou dizer assim, a melhor de todas, que é quando você tem revelação do Espírito, quando você tem uma revelação do Senhor, quando você percebe, cara, Deus me deu uma direção, Deus falou comigo. Isso não é para que você tome decisão unilateral, não. Você precisa considerar a igreja, os irmãos, o lugar que você está. Se isso está ligado com a família, você precisa compartilhar com a família. Se está ligado com a igreja, você precisa compartilhar com a igreja. Essa é outra perspectiva também, né? Que a gente precisa avançar muito nesse senso de coletividade, nessa questão de entender que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu faço parte da família de Deus, que eu faço parte. Existem pessoas não que governam e dominam sobre mim, mas pessoas que são então canais de Deus, para que eu possa ser inspirado e impulsionado para viver o propósito de Deus na minha vida. É por isso que acontece, existe muitos filhos que não honram os pais. Por quê? Porque ele acha que ele é independente, ele vai ser a pessoa que vai transformar tudo, mas ele elimina aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. É por isso que um monte de esposa e de marido toma decisão unilateral, sem compartilhamento com o marido e com a esposa. Não entendeu a unidade, não entendeu a unidade. É por isso que muitas pessoas tomam atitudes e não entenderam a unidade daquelas pessoas que estão próximos dela. Elas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer. Às vezes as pessoas falam: pastor, Deus falou comigo isso. O que o senhor acha? Eu não posso falar nada, porque se ela disse que Deus falou com ela, quem sou eu para contrariar Deus? Então a pessoa já vem determinada: Deus falou isso, ok, o que eu vou fazer? Entende? O que eu vou dizer para ela? Vou dizer para ela: tá, ok, se Deus falou, ponto. Pastor, eu tenho percebido isso, o que o senhor percebe? O que o senhor acha? É mais ou menos por aqui, ok, vamos orar. Geralmente eu digo: vamos orar, vamos perceber de Deus junto, porque eu sei que existe algo de Deus, que Deus colocou no coração dela, que Deus confiou a ela, e eu então quero participar daquilo juntamente com ela, como alguém que vai cooperar agora com o propósito de Deus. Eu sei que tem aquela ideia, né, do mundo, que você não deve compartilhar nada com ninguém. Então não compartilhe as suas ideias com pessoas, porque eles vão roubar elas. Quer dizer que isso não está totalmente errado, mas existem as pessoas certas para você compartilhar. Existem as pessoas certas, pessoas que Deus colocou na sua vida para você compartilhar essas coisas, porque essas pessoas são um canal de Deus para cumprimento do propósito. Eu e você não devemos viver de maneira independente. Nós temos autonomia sim, porque o Espírito habita dentro de nós. Você não deve ser escravo, ok? Você não deve ser escravo. Escravo é alguém que é dependente exclusivamente de uma pessoa. Dependente exclusivamente de uma pessoa. Mas você precisa entender que pessoas são provisão de Deus para a sua vida. Pessoas são provisão de Deus para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Você vai ver que Deus vai incluir pessoas naquilo que Ele escolheu você, e Deus vai incluir você no propósito que Deus deu para outras pessoas, e assim nós vamos avançando, e é o reino que vai sendo estabelecido. Você vai começar a identificar, são pessoas que são um canal de Deus, que dão uma palavra de Deus para você, que encorajam você. Então tem muitas pessoas sim, que são filhos de Deus, mas vivem como escravos. Tem muitas pessoas que vivem agora na família de Deus, mas vivem de maneira individual. Outros acham que as pessoas que vão resolver o problema delas, não, irmãos, não. As pessoas são provisão sim de Deus para a sua vida, para encorajar você para cumprir o propósito. Mas preste atenção em mim, nada substitui quando você percebe do Espírito. Nada substitui. Não use isso para não compartilhar com ninguém, mas use isso para você buscar de Deus, lá em 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todo mundo vê esse texto até aqui, ele está lá em Isaías. Uau, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe. Só que Paulo diz no versículo 10, Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, ou seja, o Espírito, quando você tem uma convicção do Espírito, aqui você tem a convicção. A nossa vida, irmãos, ela é baseada em decisões. Então quando você tem uma revelação, você decide. Quando você decide, você vai agir, você vai atuar. Só que a atuação não é baseada em você, a atuação é baseada no Espírito. Só que quando você está ali buscando, preste atenção, uma resposta de Deus, você está pedindo uma direção de Deus, em relação ao seu relacionamento, em relação ao seu trabalho, em relação à sua empresa, em relação ao projeto, a algo que Deus colocou no seu coração como uma semente. Deus colocou algo dentro de você, só que você não tem conseguido perceber de Deus de maneira clara. O que você faz? Aí você vai compartilhar com alguém. Você vai compartilhar com alguém, você vai dizer: olha, eu tenho percebido isso, dessa maneira, desse jeito aqui. Essa pessoa vai ajudar você a perceber, mas quem vai dar convicção é o Espírito. O Espírito deu a convicção para você, pode ir, porque vai ter provisão para isso. Pode ir que vai ter provisão. Você deve compartilhar com pessoas, mas não deve ser dependente delas, amém? Você deve depender do Espírito. O Espírito vai usar as pessoas para falar com você. É um engano nosso, um erro nosso, não querer depender do Espírito que usa as pessoas também. Mas é um engano também nós depender somente do Espírito que atua nas pessoas, não depender do Espírito que está em você. Os irmãos estão me entendendo? Então aqui eu chamo isso aqui de o quê? Autonomia espiritual. Então eu não vou lá no GC para o líder me dar uma palavra que vai mudar a minha vida. Eu não venho no culto para o pastor me dar uma palavra para mudar a minha vida. Nossa, estou precisando de uma resposta, tem que falar com o pastor. Aí o pastor parece que é um guru, tipo uma cartomante, entendeu? Pastor, estou com a dor aqui na minha perna, ora por mim. Pastor, estou com a dor nas minhas costas, ora por mim. Pastor, vou trazer uma foto do meu vizinho para o senhor orar. Pastor, eu não sei se eu vendo minha empresa ou compro outra. Ora, me diz, o que eu tenho que fazer, pastor? O senhor tem que me dizer. Está entendendo o que é isso? Isso é alguém livre? Alguém escravo? Alguém com medo de tomar decisão, de ter atitude, de depender de Deus. Ah, entendi, o pastor não quer, mas que procura ele. Não entendeu? Não tem como reinar em vida, preste atenção. Não tem como reinar em vida dependendo exclusivamente de pessoas. Não, é o Espírito que habita dentro de você. O Espírito vai guiar você. Jesus diz: vou mandar um pastor que vai conduzir você por toda a verdade. É isso que ele diz? A opinião das pessoas vai conduzir por toda a verdade. Ele diz: o Espírito da verdade os conduzirá por toda a verdade. O Espírito que age. É por isso que a gente vai ver um tanto de igreja que se o pastor, ele é o personagem maior, mais que o Espírito Santo. É a mesma coisa numa empresa. Eu já fiz essa pergunta para mim e até para os irmãos. E se eu não estivesse aqui, o que ia acontecer da igreja? Ah, pastor, meu Deus do céu, pois é, está tudo errado. Não estou eliminando a minha responsabilidade. Não estou terceirizando o que eu tenho que fazer, não, mas você tem que pensar, a sua empresa, sem você, ela funciona? Ah, pastor, acho que uns 30 minutos. A sua casa, a sua família, funciona sem você? Não é para você, preste atenção que eu estou falando, não é para você se ausentar, liberar você se ausentar, mas eu estou dizendo, para de funcionar se for só você que faz aquilo. É que a gente acha que liderança é medida quando a gente está, é o contrário, liderança é medida quando não está. Jesus não está, mas o Espírito é que nos direciona. Está entendendo? Eu sei que isso é desafiador, eu estou falando muita coisa hoje para você está até assustado.
Mas esse aqui que determina, irmãos, o reinar em vida. Por quê? O sucesso de uma casa não deve estar baseado numa pessoa. Meu Deus, se não fosse meu marido nessa casa, não existe nada. Por um lado é bom e por outro lado é muito ruim. Porque aí se der alguma coisa certa, uau, o marido é o cara, né? Mas se der uma coisa errada, ele é Satanás. É assim que a igreja, não é? Nossa, a igreja está tudo certo. O pastor é o cara, o pastor é muito bom. Que cara de visão, de fé. Mas deu uma coisa errada, disse, meu Deus, tem que falar com o pastor, está tudo errado. É assim numa casa, é assim numa empresa. Nossa, a nossa empresa está bombando no lucro. Não, o cara, o gerente é top. E o dia que o gerente não tiver, deu tudo certo, tá certo. O dia que ele não está, cai tudo. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nós somos cooperadores de Deus, irmãos. O mover de Deus, Ele está assim sobre nós, para nós sermos usados por Deus, mas nós não podemos achar que nós somos agora insubstituíveis. Pelo contrário, nós temos que nos tornar substituíveis. Precisa alguém, eu e você precisamos de formar alguém. Chega um dia que o filho da casa, ele precisa deixar de ser filho, ele precisa se tornar pai de outra casa, concorda comigo? Chega o dia lá que o funcionário, ele tem que deixar de ser funcionário, ele tem que ser, o funcionário tem que se deixar da função dele, ele tem que subir na função dele, ele tem que se tornar o supervisor, o gerente, ele tem que crescer na empresa, concorda comigo, sim ou não? É dessa maneira que funciona. O nene da casa, tem um dia que ele tem que parar de ser o nene da casa, tem que ter outro, ele tem que formar agora, ele já tem que ser participante da família. Tem um dia que o foco dele não pode ser mais a traquinas e o todinho, concorda comigo, sim ou não? Tem um dia que ele já começa a lavar a louça, aleluia, secar, guardar, amém, lavar o carro, passar uma vassoura, lavar o forro, cortar grama, juntar o cisco, tirar o lixo. Por quê? Porque ele cresceu, aleluia. Só que o servo não cresce, o escravo não cresce, ele vai permanecer fazendo a mesma coisa a vida toda. E essa é a mentalidade. Eu falei para você, a nossa necessidade é de líderes, amigos de Deus, que chamam a responsabilidade para si. O servo, o escravo, ele pensa só nele. Eu sei que o nome servo parece que é o que mais serve, mas eu quero dizer que é o contrário, é o que menos serve. Ele serve somente a ele. Mas aquele que é o amigo, ele serve, ele sabe que o chamado dele é servir. Para quem quer ser grande, este seja o servo. O servo, ele só se envolve no negócio para quê? Para fazer algo, aquilo que ele pode fazer, até onde ele pode fazer, e ponto, deu, terminei meu horário de trabalho, já fiz tudo que eu podia, pastor, conta comigo, eu faço tudo o que eu puder. Parece bom, mas não é. O amigo vai além. O cooperador de Deus, esse que está associado com Jesus no propósito de Deus, ele está comprometido. Ele sabe que por ele não pode fazer, por isso que ele crê e depende do sobrenatural. Eu não sei fazer, mas Deus vai me capacitar para fazer. Essa função é nova, esse trabalho é novo, tem algo novo para Deus fazer. Eu não sei como fazer, não tenho ideia como fazer, mas eu creio que eu fui chamado para manifestar o céu aqui na terra. Eu creio que Deus me escolheu. Jesus diz que Ele me escolheu. Eu não sou mais escravo, mas agora eu sou amigo. A mentalidade do servo é de consumidor. Ele quer trabalhar para quê? O escravo, ele quer trabalhar para quê? Só tem um motivo: ele quer trabalhar para comer. Então a mentalidade dele é de consumidor. E essa mentalidade de consumidor é que não permite o reino de Deus ser manifesto na terra. Então eu vou lá e eu só quero consumir, então eu vou lá na minha casa, ok? Eu só consumo o que tem, sugo tudo que tem. Eu sugo tudo que tem, nunca entrego nada, nunca promovo nada. Eu vou lá no meu trabalho, eu só sugo o que tem. Fiz a minha parte, cumpri meu horário, já era. Isso aqui não é minha função, que se exploda todo mundo. Consumir aquilo que é bom para mim. Eu vou para a igreja, é o seguinte: eu vou lá na reunião do GC, eu entro do jeito, saio do mesmo. Se eu ir, eu vou no culto, eu vou lá, pego aquilo que eu quero e pronto, eu não vou produzir nada. Esse é o servo, esse é o escravo.
ele só suga. E essa mentalidade que existe, não é só na nossa cidade, na nossa região, mas no geral. As pessoas só querem consumir, elas só querem sugar o que tem, elas não querem entregar nada, elas não querem produzir nada e promover nada. Aquele que é amigo, ele é produtor, ele produz, e não é produzir por produzir, eu quero dizer que ele promove. Como eu falei para você, ele não vê somente o problema, ele promove a solução para os problemas. Ele promove, ele é alguém que vê, ele tem visão, ele sabe que tem trabalho. Aqui que tem a mentalidade de escravo, ele diz: mas isso aqui vai dar muito trabalho. Não, meu Deus, isso aqui vai dar muito trabalho. Quem é do reino, preste atenção, quem é do reino não tem emprego, sabia? Quem é do reino tem um trabalho que Deus deu para ele. Porque quem tem um emprego, um dia ele se aposenta do emprego. Mas quem tem um trabalho, mesmo que ele se aposente, ele nunca para de trabalhar, porque Deus tem um propósito na vida dele. Está entendendo que é uma questão de mentalidade, amém? A mentalidade. A mentalidade que eu e você precisamos de avançar, e isso é o Espírito que faz, é que nós fomos enviados para produzir, promover, para gerar vida. Nós somos enviados para cumprir com propósito. Eu gosto muito da profecia de Isaías 61. Eu não vou, um dia eu quero pregar só sobre ela, mas ela diz que nós recebemos o Espírito. Ela diz que o Espírito está sobre nós, pregar o Evangelho, os quebrantados, libertar os cativos. Mas tem um momento que diz assim, que nós fomos enviados para edificar as cidades antes assoladas. Você foi enviado de Deus para edificar as cidades destruídas e assoladas. Você foi chamado por Deus para impactar as crianças da cidade que Deus colocou você, os jovens da cidade que Deus colocou você, as famílias da cidade que Deus colocou você, as empresas do lugar que Deus colocou você, as escolas. Deus nos chamou para edificar, restabelecer, reestruturar o lugar que Ele nos colocou. Então muitos de nós carregam dentro de si, e você é uma dessas pessoas. Você carrega dentro de si um projeto de Deus. Você carrega dentro de si um sonho de Deus. Você carrega dentro de si uma empresa. Você carrega dentro de si uma música, um livro. Você carrega dentro de si um propósito de Deus. Eu quero dizer para você, você precisa compartilhar isso com o mundo. Você precisa colocar isso para fora, entender que Deus colocou em você para compartilhar. Como amigo, como esse associado no propósito, não como escravo. Aí eu e você ficamos esperando Deus fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo: eu já coloquei dentro de você, para que você faça alguma coisa. Pastor, mas é muito grande o que Deus colocou dentro de mim. Isso, o primeiro aspecto é esse. É muito grande e nós não conseguimos fazer, ponto, glória a Deus, começa certo. Porque se é algo que nós conseguimos fazer, nós não vamos precisar de Deus, nós não precisamos dele. Então quando é algo muito grande e Deus coloca dentro de você, pastor, o que eu faço com isso? Você precisa se mover agora. Você precisa compartilhar. Você precisa compartilhar, colocar para fora. Você ora, pede: Senhor, qual é a direção? Compartilha com alguém. Às vezes essa pessoa Deus vai dar a pessoa para compartilhar esse negócio com você também. E aí você vai crescer, você vai avançar, o reino vai ser estabelecido, você vai reinar em vida, vai cumprir com o propósito de Deus. O servo, para finalizar, ele é preocupado nos resultados. Ele é preocupado com os resultados. Então eu tenho que dar um bom resultado. Mas o amigo de Deus, ele é preocupado com os frutos. O resultado está ligado com dar certo, ok? Os frutos está ligado com quantas gerações serão impactadas daquilo que eu estou fazendo para Deus. Qual o nível de alcance que eu estou fazendo? Não, isso é para mim. Não, você precisa entender que tem algo geracional que Deus quer fazer através da sua vida. Algo geracional. A palavra de Deus diz que muitos homens ouviram as promessas de Deus e eles não viram elas cumprir, porque não era para eles, era Deus ia fazer através deles. Eles tinham que crer. Começou com eles, mas não terminou neles. Eu sei que isso pode parecer algo tão distante, mas eu creio que Deus quer fazer algo nesse lugar, nesse litoral,
que não vai só transformar. E eu tenho muito bem resolvido no meu coração que essa resolução não é do dia para a noite. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas eu sei que existem sementes que Deus deu para mim e para você, que nós vamos semear. Muitas nós vamos colher, talvez algumas nós nem vamos colher, mas eu quero crer que as gerações futuras vão colher. Eu quero crer que as crianças e jovens vão colher aquilo que começou conosco, aquilo que começou em você. Nós precisamos de semear, nós precisamos de crer. Alguém precisa começar, entendeu? Alguém precisa de começar algo, alguém precisa de dar o primeiro passo, precisa de fazer. Irmãos, é maravilhoso o que Deus tem feito através de nós, maravilhoso. Sexta-feira foi fantástico. Nós temos visto, né, pessoas batizadas, pessoas sendo salvas, os GCs, muitas pessoas indo. Nós vamos ampliar mais GCs, mas eu quero dizer que isso não é o final da história, preste atenção, isso é só o meio. Existe uma cidade, existe uma região que Deus quer que eu e você venhamos a impactar. Não é que uma coisa é mais importante que a outra, não, elas estão interligadas, correlacionadas. É por isso que Deus salvou você, para que você se torne um canal para salvar outras pessoas. É por isso que você está lá no GC com os irmãos reunidos em comunhão, sendo edificado. Para quê? Para que você possa edificar outras pessoas, para que você possa ser usado para outras pessoas, e para que essas pessoas agora venham ali a ter a sua casa, o seu casamento restaurado, a sua casa vivendo o propósito de Deus, a sua empresa vivendo o propósito de Deus. Aqueles que não criam, eles passam a crer, eles têm esperança, expectativa, eles começam a profetizar sobre a cidade, os professores começam a atuar na escola com uma outra perspectiva, os empresários começam a atuar na cidade com uma outra perspectiva, e nós vamos vendo uma transformação social. É isso que eu creio que Deus quer fazer, irmãos. Jesus não fundou uma religião, Jesus vai trazer um governo do céu para a terra, uma cultura do céu para a terra. O reino é muito maior que qualquer religião, o reino é muito maior que qualquer denominação, irmãos. Então nós estamos aqui para um propósito. Deus nos colocou nesse lugar, nesse tempo, para um propósito, e esse é o reino de amigos. Esse é o reino de amigos. Nós estamos juntos no mesmo propósito. Nós somos supridos para suprir, nós somos encorajados para encorajar, nós recebemos de Deus para agora investir no lugar que Deus colocou-nos. Então Deus quer que você venhamos a atuar, venhamos responder. A nossa vida cristã, ela não será religiosa, a nossa vida cristã irá frutificar para Deus, irá transformar esse lugar. Eu sei que você se acha insignificante ainda diante daquilo que Deus quer fazer, mas a Bíblia diz que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. A nossa força está no Espírito de Deus, a nossa força está na unção de Deus que está sobre a nossa vida. Eu quero aqui encorajar você a crer, além daquilo que você tem crido. Você expanda a sua visão. Existe mais que Deus quer fazer. Eu gosto da história de muitos homens de Deus, e eu finalizo aqui. Tem um homem chamado George Miller. Esse irmão teve uma história fantástica. Deus colocou no coração dele um encargo em relação às crianças. Ele morava numa cidade da Inglaterra chamada Bristol, e ele inicia um orfanato naquele lugar, e Deus tinha colocado no coração dele que ele jamais pediria para o governo, jamais pediria para uma pessoa dinheiro para que o orfanato tivesse provisão. E a história conta que o orfanato dele, na verdade, ele teve 4 orfanatos na região, atendeu mais de 10 mil crianças, 10 mil crianças, fora a influência que ele teve em outros orfanatos espalhados no mundo todo. E ele nunca dependeu das condições naturais. Tem histórias fantásticas, testemunhos fantásticos. As crianças estão todas sentadas para tomar café, e as pessoas vêm dizendo: Senhor, não tem pão, e as crianças estão sentadas. Aí ele diz: pode orar lá que o pão já está chegando. Acontecer milagres, a pessoa batia na porta: ó, Deus mandou deixar aqui, Deus mandou deixar leite, deixar pão aqui. Um dia no almoço não tinha, ele disse para as cozinheiras: pode colocar água a ferver que hoje nós vamos comer massa. Mas não tinha. A água está fervendo, está chegando a massa. Oh, irmãos,
Que ousadia, né? E vem a massa, e vem a provisão, e milhares de crianças foram impactadas. Eu creio nessas coisas. Eu creio nessas coisas. Eu creio em escolas sendo abertas. Eu creio em escolas, eu creio em orfanatos, eu creio em hospitais, eu creio, Senhor, em organizações que irão impactar, irmãos. Eu creio em escolas profissionalizantes. Eu creio em tanta coisa que Deus vai fazer através de mim e de você. Deus vai colocar no seu coração empresas. Para finalizar, o último testemunho. Tem um irmão de São Paulo. Ele, uma empresa, trabalhava com tecnologia, informática e tal, nem sei o nome que se dá para isso. E aí havia uma pessoa, ele morava em Goiânia, e havia uma pessoa em São Paulo que tinha um problema lá nos computadores, na questão de dados, que tinha perdido os dados, as pessoas não conseguiram recuperar. E aí chegou nele lá esse problema. E aí a pessoa disse para ele: ó, problema assim, assim, me falaram que tu resolve. Ele disse: tá bom, resolvo. Aí ele foi para São Paulo, chegou lá em São Paulo, ele disse: meu Deus, cara, não resolvo nada, não sei o que é isso aqui, não sei como. Aí o cara disse: ó, nós confiamos em ti, nós só temos a ti, e se tu fizer isso, nós vamos te dar tanto. E ele disse: ai, agora, eu não sei. Aí ele disse: eu vou orar. Ele foi para o quarto de hotel de noite e orou a noite toda. Ele disse: Deus, tu vai ter que me dar a saída, vai ter que me dar a solução, Deus. Aí Deus foi lá e deu a solução para ele, resolveu o problema do cara, ganhou um bom dinheiro. Aí os irmãos sentiram de enviar uma pessoa da igreja que ele participava para a Itália, para Milão. E esse irmão, ele trabalhava na empresa dele. E aí ele teve a ideia de abrir uma empresa em Milão. Ele abriu uma filial da empresa dele em Milão. E a empresa dele, resumindo a história, a empresa dele financiou a igreja, a plantação da igreja em Milão. As pessoas que foram enviados, missionários, foram enviados para Milão, para trabalhar na empresa que formaram a igreja, e hoje tem uma grande igreja lá. Então é esse tipo de coisa que eu e você precisamos de crer, ok? Eu sei que você acha que está trabalhando lá só para ganhar dinheiro, só para um salário, só para resolver. Não, irmãos, Deus quer manifestar o céu na terra através de você. Deus quer influenciar esse lugar através de você. Basta você crer, se apropriar pela fé. Você foi chamado de Deus para cumprir com um propósito, amém? Fique de pé onde você está, vamos orar. Aleluia.